Oi, Cacá, aproveitar que você entrou aí, me diz como é que tá o volume de voz. Que eu tenho um sério problema de falar muito baixo, tá bom o volume? Tá ótimo? Então tá. Eu vou esperar alguém mais entrar, daí a gente inicia. Vai ser muito bom pra você. Vai complementar a nossa consulta. Agora que eu aprendi a colocar filtro, fica maravilhoso. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma live, vamos procurar fazer uma live o mais simples possível, de uma forma muito prática, que possa de fato ajudar vocês de uma forma muito simplificada sobre os pilares da imunidade. E entre esses pilares, um dos principais é a dieta, é a alimentação. Então vamos lá, vamos começar por uma explicação bem básica sobre o que é imunidade. Imunidade é um sistema de defesa que o teu organismo ele cria como se fosse uma barreira para te defender de certos organismos que possam entrar dentro do teu corpo e promover alguma deficiência, como vírus, bactéria, protozoários, fungos. Então, esse sistema imune, ele serve como uma barreira protetora. Obviamente que as pessoas que não têm esse sistema imune bem fortalecido, elas têm uma fragilidade nessa barreira. Então, o sistema imune, ele é constituído por células, leucócitos e linfócitos e por vários órgãos no nosso corpo que juntos eles fazem uma maquinaria de defesa. Quando uma bactéria chega lá dentro, essa maquinaria se reúne e tenta, através dos anticorpos, fazerem com que essa bactéria se enfraqueça. E existe também um sistema imune que ele cria uma barreira para que essa bactéria não entre. Nós temos um sistema imune inato, que é aquele que nós nascemos, já vem de herança genética, que isso vale muito a pena a gente salientar a importância de uma mãe fazer uma boa alimentação, toda essa herança que você pode transportar para o seu filho, porque você já vem com ela nata de você. E existe aquele sistema imune que é adquirido, que você vai adquirir no longo da sua vida, através de fatores externos, ou através do seu cuidado ou falta de cuidado. E esse adquirido, ele precisa estar em contato com o agente invasor. Então, o que pode melhorar a nossa imunidade? Existem vários fatores que eles se somam para formar e fortalecer a sua imunidade. Os fatores são a alimentação, é um dos principais, é um pilar importantíssimo, o sono, o treino físico e a modulação de estresse. O treino físico, ele ajuda a modular o estresse, ele ajuda a controlar cortisol, ele ajuda a regular hormônios, ele ajuda a controlar a ansiedade, ele ajuda você a regular o seu sono. Então, um treino físico, ele é de fundamental importância no controle da imunidade ou nesse fortalecimento da imunidade, qualquer atividade física, desde que você não seja uma pessoa sedentária. O sono, ele também se faz importante, porque é no sono onde você recarrega as suas baterias. O sono, ele é tão importante quanto o treino, é no sono que você ativa o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele é um hormônio carro-chefe dos demais hormônios, e é no sono também que você se recupera, que você se reestabelece. E um outro fator muito importante é a modulação do estresse.
Porque quando você entra num quadro de estresse, você eleva um hormônio que é o cortisol. O cortisol, ele promove inúmeros efeitos colaterais na sua vida. Ele pode te promover fadiga, cansaço, ansiedade, irritabilidade, falta ou excesso de sono. Ele pode te promover, por exemplo, você não consegue dormir bem à noite e você sente sono de manhã e sente sono de tarde. Ele pode fazer com que esse sono seu fique alterado e bagunçado. Ele prejudica a síntese proteica, com isso você não tem uma boa síntese da proteína na restauração, na constituição muscular. Com isso você tem um quadro mais facilitado para dores musculares, para lesões musculares. O cortisol, ele também pode promover a depressão. O cortisol ajuda também, sinaliza desregular a serotonina, que regula a melatonina, que é um hormônio do sono. Então, o cortisol, ele tem um fator direto na imunidade. Por isso que estresse e imunidade, eles são fatores que não se combinam. Há muitas pessoas, muitas vezes, que conseguem ter uma dieta legal, fazer um bom treino, mas o alto nível de estresse dela faz com que ela altere essa imunidade. E o fator de estresse, ele precisa ser consciente que você precisa buscar vias, caminhos de tentar controlá-lo. E nós estamos numa época em que a gente está com muito medo, com tantas notícias, com tanta morte, com um vírus que a gente não sabe ainda a medicação, a vacina. E hoje já tem alguns estudos que falam que o medo, ele consegue ativar 10 vezes mais o seu cérebro do que os demais sentimentos. Então, ele fixa no seu cérebro muito mais do que outros sentimentos. O medo, ele consegue ficar 10 vezes mais fixo na sua memória. Quando você passa por uma situação de medo, fica gravado na sua memória, você não esquece tão fácil. Então, a gente tentar fazer um controle nesse momento também dessas situações de medo vai ajudar nesse controle do cortisol também. Mas como a minha área é nutrição, né? Então vamos ver o que dentro da nutrição a gente pode fazer como auxílio para a imunidade. Veja bem, o controle da imunidade, ele não tem algo isolado, é um somatório de fatores. E nem tampouco existe um alimento específico que promova o fortalecimento da sua imunidade. É um somatório de alimentos, é um somatório de nutrientes que você pode aderir na sua rotina que vão fortalecer o seu metabolismo. E quando se fala em alimentação e imunidade, é muito importante deixar claro também que existem vários alimentos que promovem a baixa dessa imunidade. Então, quando eu quero cuidar da minha imunidade, não basta somente eu fazer a ingestão de bons alimentos, eu preciso estar diminuindo a frequência ou excluindo alguns que são bastante benéficos para esse fator tão importante. Muitas vezes as pessoas não dão muita importância para o processo imunidade dentro da dieta ou não veem muita relação da dieta com imunidade, porque muitas vezes elas estão preocupadas com a hipertrofia, com o rendimento físico, com a estética, se eu vou engordar ou vou emagrecer. Veja bem, a imunidade e os seus alimentos, dos quais promovem esse benefício, ele está ligado com todos os outros demais fatores físicos do nosso corpo. Você não consegue ter uma boa estética, você não consegue ter uma boa hipertrofia, um bom rendimento muscular, uma boa longevidade, uma boa qualidade física, se dentro deste objetivo a imunidade não estiver sendo trabalhada simultaneamente. Por quê? Porque os mesmos alimentos que te promovem o fortalecimento da imunidade, eles também são alimentos que promovem a estética, a longevidade, a qualidade de vida, a hipertrofia. É uma teia que se liga. Então, precisamos tratar a nossa dieta como um todo, nada como isolado. O que pode acontecer de efeito colateral de uma pessoa que não está com um bom sistema imune? Como é que eu sei que o meu sistema imune não está bom? Promove vários efeitos colaterais, eu vou citar alguns: unha fraca, queda de cabelo, cansaço, fadiga, depressão, insônia,
regularidades de doenças como resfriados, gripes, doenças de garganta, e com o tempo essas doenças começam a ser mais frequentes e elas podem com o tempo agravar também. A mulher pode ter candidíase, que é muito comum na baixa da imunidade, viroses constante, aquela pessoa que chegou perto de uma virose, ela já contrai a virose, ela pode ter quadros às vezes frequentes, ou de vômito, ou de diarreia, pode ter a pele ruim. Então, tudo isso são sinais de que a minha imunidade não está boa. Então, quando isso começa a acontecer, o alerta foi dado. Quando essa imunidade não está boa, a ponto dela já estar demonstrando fisicamente, teu corpo já está demonstrando isso, esse metabolismo, esse organismo está frágil para receber uma doença mais grave. Então, o alerta foi ligado e precisa rever algumas coisas dentro da alimentação para mudar esse quadro o quanto antes. E a nutrição, ela é determinante para esse processo de cuidado com a sua imunidade. Então, vamos lá. Não basta você melhorar somente a sua dieta e também não fazer a exclusão de alguns alimentos que são muito ruins para essa imunidade. Entre eles, o álcool, que é altamente inflamatório, o excesso de açúcar pelos alimentos refinados, os alimentos industrializados, exemplos como é que eu vou dizer sem falar o nome da marca? Macarrão instantâneo, os fast foods, os alimentos processados, ultraprocessados, os refrigerantes, os sucos de caixinha, os sorvetes, as comidas congeladas, os biscoitos, que mais? Alimento industrializado, todos eles, na maioria, tem alto teor de sal, de gordura trans, de baixo nutriente, excesso de caloria, e muitos deles, a maioria, vem com excesso de realçador, de conservantes, de colorantes. Tudo isso afeta diretamente a nossa imunidade. Um dos fatores que está ligado com a imunidade é a nossa microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela é formada por bactérias. Nós temos bactérias boas e ruins dentro desse intestino. Então, eu preciso fortalecer as bactérias boas. Eu fortaleço elas como? Fazendo a ingestão de bons alimentos. Alimentos que venham da natureza, gorduras boas, fibras boas, grãos, alimentos integrais. E o alimento industrializado, ele tem um processo que ele mata os micro-organismos, porque se você observar, o alimento industrializado ele não estraga, a margarina não estraga, o refrigerante não estraga, um biscoito não estraga, porque eles têm processos de conservação neles que mata o micro-organismo vivo. Só que este alimento, quando você ingere ele vai parar no processo final lá no seu intestino. Intestino é esse que vão ter essas bactérias em contato com este alimento. Então, este alimento, além de ser pobre em nutrientes, rico em nutrientes ruins, ele ainda piora o teu quadro das tuas bactérias. Essas bactérias do nosso intestino, elas são responsáveis em 80% da nossa defesa, aquela defesa que faz antes de entrar no nosso corpo. Então, ter um intestino bom é um fator muito importante no ajuda da imunidade, tá? Então, vamos lá. Quais os alimentos que podem melhorar o quadro de imunidade? Como eu disse, não tem um alimento, é a soma. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Colocar aqui que o Barba vai ter um infarto. Talvez, porque quem faz uso de álcool e excesso de carboidrato refinado coloca o corpo num processo altamente inflamatório pelo excesso desses dois elementos, que é o álcool e o açúcar. Não estou dizendo que o carboidrato faça mal, viu? Até eu gosto muito de carboidrato, ele precisa ser consumido, mas ele precisa ser moderado e precisamos fazer uma seleção de bons carboidratos, tá? A Sociedade de Imunodepressão, ela faz algumas recomendações, principalmente algumas recomendações para esse período agora, que é um período onde tá fazendo muita diferença quem tem uma boa imunidade e quem não tem, porque nós estamos diante de um vírus
E imunidade ajuda na proteção desse vírus. Então, a sociedade, ela recomenda o seguinte, na verdade, é algo que todos nós, dentro da nutrição, já sabemos, já trabalhamos, que fazer o consumo de 3 porções diárias, fragmentadas, em períodos alternados, de alimentos coloridos, ajudam na imunidade. Então, é preciso fazer a ingestão de alimentos laranja, verde, amarelo, roxo, vermelho, verde claro, verde escuro. Quanto maior a variedade de cor, maior vai ser a variedade de nutrientes, que são as vitaminas e os minerais, os micronutrientes presentes nessa alimentação. Se eu fizer a ingestão todo dia somente de alimento laranjado, eu vou estar consumindo o mesmo nutriente. O que a Sociedade de Imunonutrição também recomenda? Quando eu quero cuidar da minha imunidade, principalmente nesse período, eu preciso ter uma ingestão calórica adequada. Por isso que não se recomenda, em processos de imunidade, você fazer uma dieta baixa em caloria, aquela dieta com restrição para emagrecimento. Exemplo, se o meu corpo precisa de 1.800 calorias, o meu metabolismo gasta 1.800 calorias, fora todas as atividades que eu faço durante o dia que vão aumentar esse gasto calórico. Se meu corpo precisa de 1.800 e eu faço uma ingestão menor de 1.800, esse corpo vai ter que retirar alguns calorias de outros lugares, esse corpo entra em alerta e muitas vezes isso prejudica sim a nossa imunidade, principalmente se essa não for uma dieta bem ajustada em micronutrientes. O que isso quer dizer? Frutas, verduras, legumes, vegetais, grãos, temperos. Com isso, eu não quero dizer que a pessoa não pode estar fazendo um controle de emagrecimento nesse período. Ela pode, mas ela precisa ter uma seleção qualitativa de quem são esses alimentos que vão entrar. Já que eu vou diminuir o consumo do alimento, eu preciso ter consumo de qualidade. Eu preciso sobrecarregar a minha dieta nos micronutrientes e fazer um controle adequado da proteína, do carboidrato e da gordura. Então, essa é a primeira recomendação da Sociedade de a palavra não tá saindo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A Sociedade de Imunologia. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui para vocês os principais alimentos que podem colaborar nesse período, nesse processo de imunidade, levando em consideração do período que nós estamos em pandemia. Deixa eu ver aqui. Aqui me perguntaram quais são as melhores frutas para uma dieta. Todas as frutas são maravilhosas, todas as frutas são micronutrientes, ricas em fibras e minerais, vitaminas, elas têm propriedades bioativas, elas têm muitas funções para serem cumpridas no nosso corpo. Grande parte das nossas frutas, elas são funcionais. O que isso quer dizer? Que além de te nutrir, ela previne, ela combate doença. É um nutriente que quando chega na tua corrente sanguínea, tem diversas funções para fazer. Eu sei que às vezes tem pessoas que criaram algumas lendas, alguns preconceitos, que as frutas não são boas para quem está fazendo dieta. Na verdade, isso não é verdade. A fruta, ela está dentro da tua necessidade calórica, ela pode estar dentro da tua necessidade de carboidrato. A fruta é um carboidrato diferente de um arroz branco. Arroz branco só tem glicose, só tem açúcar, é pobre. A fruta, além de ter a frutose, que vai virar glicose, ela vem rica em minerais, em vitaminas, em fibras, em outros nutrientes, então ela tem uma função muito mais inteligente. Obviamente que tudo que é bom não pode ser consumido em excesso, né? Algumas frutas são mais calóricas, algumas frutas têm mais açúcar dentro da sua composição. Quando você está num processo de emagrecimento, a gente opta por frutas que não colaborem, ou melhor, você opta por frutas que colaborem nesse processo de emagrecimento, que tem índice glicêmico baixo, que tem pouca caloria, como kiwi, acerola, maracujá, mamão, melão, melancia, abacaxi. Na verdade, todas as frutas, elas têm uma gama muito interessante, e uma fruta que seja extremamente calórica
não tem assim uma que seja muito calórica comparado com outros carboidratos, obviamente. Algumas têm mais açúcar, como aquela fruta que é típica daqui, que é bem grande, que é maior que a melancia. Esqueci o nome. Alguém aí lembra qual é essa fruta grande que vocês têm aqui na região de vocês, que vende na rua? Esqueci o nome. A pinha é calórica, a uva em excesso pode ser calórica também, mas enfim, as frutas podem ser consumidas dentro de um contexto planejado. Então, vamos lá. Eu selecionei alguns alimentos importantes para esse período. Um dos que eu selecionei é a gordura do ômega 3. O ômega 3, ele é uma gordura que nós não produzimos. O nosso corpo não tem como retirar se você não tirar da dieta. Ele precisa vir através da alimentação. E um dos problemas do ômega 3 é que nós não temos uma vasta variedade de alimentos com ômega 3. Nós temos semente de chia, linhaça, os peixes de água fria, como salmão, como atum, nós temos a sardinha, o cação. Só que, de repente, você não consiga consumir esses alimentos todo dia, porque você precisa ter uma média de um consumo de 1 grama de ômega 3 por dia. Se você for colocar isso em semente de chia e de linhaça, a porção seria imensa do consumo de chia e linhaça. Então, o ômega 3, ele é um suplemento que se faz necessidade que você faça a suplementação. É um dos poucos que você, de fato, precisa suplementar. Ele tem várias propriedades benéficas, mas para esse período, a principal propriedade dele é que ele tem um processo anti-inflamatório muito grande, um processo anticoagulante muito bom. Então, ele consegue prevenir e tratar as inflamações do corpo, tá? As inflamações tanto de bactérias, de vírus, as cardíacas. O ômega 3, ele é um protetor do sistema nervoso, ele é um protetor de célula através da formação das membranas, eles têm várias propriedades, tá? Então, seria muito bom se todos pudessem fazer a ingestão do ômega 3. O intestino é algo também que precisa ser muito bem tratado nesse período. Intestino gosta de vegetais. Por quê? Porque os vegetais, eles possuem os nutrientes e possuem pouco açúcar. Intestino não gosta de açúcar. Intestino, quando eu falo, são as bactérias que estão lá no intestino, as bactérias ruins, que são as inflamatórias, elas gostam do açúcar, as boas não. Então, precisa diminuir esse consumo de açúcar. E o vegetal, o legume, a hortaliça, ele me dá as fontes de micronutrientes com pouquíssimo açúcar. O intestino gosta de fibras, de alimentos integrais, ele gosta de gordura de boa qualidade, como o ômega 3, que eu acabei de falar. Ele gosta do ômega 9, que é o açaí, o abacate, as oleaginosas, o azeite extra virgem de oliva. Ele gosta da gordura como coco, óleo de coco, os peixes, que têm as gorduras de boa qualidade. Então, esses são alimentos que fortalecem as bactérias do seu intestino. E uma outra vitamina que eu selecionei para essa época, que já está aí nas mídias com vários estudos científicos, é a vitamina D. A vitamina D, ela sempre foi usada no processo de imunidade, ela é uma vitamina que colabora na prevenção de depressão, de doenças autoimunes. Ela é muito boa no auxiliar no tratamento de câncer e também na prevenção. Ela ajuda a vitamina D a regular o cálcio que precisa estar na corrente sanguínea, ajuda a sintetizar o cálcio do osso, ajuda a sintetizar um ferro, que é um outro mineral muito importante para a imunidade, ajuda a controlar a pressão arterial, previne calvície, ajuda a regular a insulina, enfim, tem vários benefícios da vitamina D. Mas vitamina B, ela tem grande benefício no fortalecimento do sistema imune, principalmente no sistema imune dos quadros de doenças respiratórias, resfriados e gripes. Inclusive, já saiu estudo, semana passada, em análise científica, que as pessoas que foram contraídas com casos mais graves de coronavírus eram as que tinham incidência de baixa vitamina D. A vitamina D, ela é gratuita, é o sol que você pega todo dia. É preciso ter uma regularidade de você estar pegando todo dia o sol, de 20 a 30 minutos, sem bloqueador solar. E eu sei que existe hoje
todo um processo muito grande, né, a respeito que o sol causa câncer, que você não pode ir para o sol sem bloqueador, até mesmo pela indústria de bloqueador, né, precisa vender esse produto, mas os malefícios da falta do sol são muito maiores do que você estar fazendo o uso desse sol todo dia. Porque veja bem, quando se fala que você precisa pegar sol todo dia, não é você ficar 2 horas no sol sem bloqueador, não. É um sol mínimo, um tempo mínimo de 20 a 30 minutos. E esse tempo mínimo, ele não vai te causar uma doença, ele não vai te causar um envelhecimento precoce, tá? Então, esse sol, quem não puder estar fazendo o contato diário com o sol, nesse período se faz a necessidade de uma suplementação, tá? O ideal em termos preventivos é que você esteja com uma taxa de vitamina D de 40 a 60 no sangue, e você pode chegar nessa taxa através de uma suplementação. A Sociedade da Imunidade, que ela postou, fez um trabalho semana passada e colocou, ela faz uma recomendação do uso de 800 UI até 8.000 UI de vitamina D diária, dependendo dos casos, dependendo da idade, se é idoso, se está com a doença presente. Mas hoje, fazendo uma suplementação de 2.000 a 4.000 UI dia, já está ideal, você vai conseguir manter a sua taxa de vitamina D numa proporção muito boa, e com isso você vai estar fortalecendo o teu sistema imune, tá? Então, vitamina D hoje, coronavírus, é uma coisa bastante importante, então leve bastante isso em recomendação. Onde é que eu posso encontrar alimentos com vitamina D? Sardinha, gema de ovo, cogumelo, gema de ovo, sardinha, são poucos alimentos. E, na verdade, nada substitui o sol. Você fazer a ingestão desses alimentos sem o sol não é o suficiente. Precisa, de fato, todo dia do sol. Outra vitamina... Jaca, isso mesmo, esqueci o nome da fruta. É uma fruta que tem bastante açúcar, é a jaca. Que vocês gostam muito, eu, por sinal, nunca provei essa fruta. Vamos lá, outra vitamina que eu separei, que ela é muito auxiliar no processo da imunidade, é a vitamina E. A vitamina E, o principal benefício dela é que ela é antioxidante. O que isso quer dizer? O alimento antioxidante, ele previne a oxidação da célula. A célula, muitas vezes, ela entra num processo de oxidação que pode ser promovido pelo treino, o próprio treino oxida a célula, poluição, estresse, depressão, radioatividade, alimentação ruim, cigarro, álcool, enfim, tem vários fatores que podem fazer com que essa célula, ela oxida, ela morra antes do tempo. E esse alimento antioxidante, ele faz essa prevenção. Por quê? Porque quando a célula oxida, ela permite que o radical livre entre na tua célula e destrua essa célula ou promova nele uma doença, entre elas o câncer. Então, um dos benefícios da vitamina E é que ela é antioxidante, ela evita esse dano do radical livre e ela também tem um processo anti-inflamatório. Por isso que eu selecionei ela para esse período de coronavírus. Ela tem prevenção cardiológica, ela tem prevenção neurológica, ajuda a reduzir a gordura do fígado, ela ajuda também na pele, no cabelo, mas hoje temos que dar um olhar especial nela, porque além de ser antioxidante, ela é auxiliar no processo inflamatório, no processo do sistema imune. Aonde que eu encontro a vitamina E? Em todas as folhas e vegetais verdes escuros, espinafre, rúcula, agrião, pimentão, brócolis, todos esses verdes escuros, e as sementes, como semente de girassol, que na verdade a gente consome a pepita, né? A pepita de girassol, a pepita de abóbora, as oleaginosas, como castanha do caju, do Pará, amendoim, nozes, amêndoas, o azeite extra virgem de oliva, a própria abóbora, que na verdade vocês chamam de gerimum, né? O abacate, o mamão. Então vocês veem que no decorrer eu vou falar de outras vitaminas, mas vocês veem que os alimentos eles se repetem, as variedades de cores se repetem e às vezes um único
alimento, uma fruta, um vegetal, um grão, ele tem uma cadeia de vitaminas e minerais. Então, quando você faz uma ingestão de uma sementinha de pepita de girassol, que é uma delícia, é crocante, não vai alterar em nada o seu alimento, você está dando um boom de vitaminas e minerais, você está tratando da sua saúde, você está cuidando da sua imunidade. Porque lembrando que os macros, como a proteína, o carboidrato, a gordura, eles são aqueles que fazem a construção maior, a necessidade número 1, são aqueles que te dão mais saciedade. Eles seriam como se fossem os tijolos do nosso corpo, mas os tijolos não constroem uma casa sozinho, precisa ter a massa que conecta esses tijolos. Então, os micronutrientes, que são essas vitaminas, os minerais, os micronutrientes das frutas, das verduras, dos legumes, dos grãos integrais, dos temperos, eles têm um processo, eles são considerados alimentos que mais contribuem na proteção e na nossa saúde. Eles que previnem as doenças, eles que regulam as taxas e eles que fazem com que você tenha uma longevidade e uma qualidade de vida melhor. Outra vitamina que eu separei aqui para vocês é o açafrão, que seria a cúrcuma, e o gengibre. Os dois são meus queridinhos, tá? Porque os dois têm processo tanto antioxidante, que previnem a oxidação da célula, e os dois têm um processo anti-inflamatório maravilhoso. E o gengibre ainda tem uma função também termogênica. O gengibre e a cúrcuma são excelentes para melhorar as bactérias do seu intestino. A cúrcuma, ela tem um processo assim maravilhoso no tratamento das doenças de articulações. E eu, assim, eu sou até suspeita para falar da cúrcuma e o gengibre, porque realmente, assim, está entre os meus queridinhos. São alimentos funcionais, que o uso contínuo deles pode te trazer um impacto muito positivo na sua qualidade de vida, na prevenção de doença, em danos musculares, em danos inflamatórios, tá? Saiu um paper sobre os alimentos para se consumir agora durante o coronavírus, para ajudar nessa questão do fortalecimento. O gengibre e a cúrcuma estão entre eles pelo alto poder anti-inflamatório que eles possuem. É saudável fazer uso de cápsulas de ômega 3, aquelas vendidas em farmácia? É saudável, sim. O único detalhe que você tem que prestar atenção é que o ômega, ele é dividido em duas gorduras, EPA e DHA. O EPA, ele é mais com a finalidade anti-inflamatória e o DHA mais com a propriedade da ação de proteção do sistema neurológico, tá? Então, se você quer usar um ômega 3 mais a nível anti-inflamatório, você está com um processo inflamatório grande no teu corpo, você está com excesso de peso, você está com colesterol alto, você está com triglicerídeo alto, de repente a sua glicose não está boa, seria bom um ômega com uma concentração maior de EPA. Quando você vai comprar o seu ômega na farmácia, você precisa ver quantas cápsulas vão ser necessárias para fechar 1 grama. Porque às vezes você olha um ômega na farmácia, pô, o ômega tá muito baratinho, eu vou comprar esse ômega aqui. Mas esse ômega às vezes pode ter 200 miligramas numa cápsula, enquanto que nós temos ômegas com alta concentração que a gente consegue ter 1 grama em 2 cápsulas. Então tem que fazer essa observação e fazer sempre a observação olhando lá no rótulo se ele está livre de metais pesados, porque como ele é provindo dos peixes do mar, é preciso ter esse cuidado com indústrias que produzam retirando os metais pesados como o mercúrio. São os 2 detalhes que você tem que observar. Geralmente é bom você pedir que alguém te recomende qual ômega que você deve comprar. Então, vamos lá. Eu já falei da vitamina D, eu falei da vitamina E, do ômega. O outro que eu selecionei, que todo mundo conhece, é muito usual, é a vitamina C. A vitamina C, ela tem um benefício muito amplo, muitos benefícios, como na síntese de ferro, no metabolismo ósseo, no sistema cardiovascular, ajuda na glicemia, mas ela também é muito colaborativa no sistema imunológico. Ela também é antioxidante, ela ajuda na prevenção do envelhecimento precoce, por isso que a vitamina C é muito usada em tratamentos estéticos. Tudo que previne envelhecimento precoce, esteticamente te traz benefício também.
Então, o que acontece com a vitamina C? A vitamina C, por ela ser hidrossolúvel, nós não sintetizamos. A gente precisa estar consumindo todos os dias. É por isso que a gente tem que estar com uma dieta muito bem equilibrada, porque vitamina C não há necessidade de você suplementar. Nós temos aqui no Nordeste uma alimentação rica em vitamina C. Se você fizer o uso de alguns alimentos, cara, você pode fazer um uso de manhã quando acorda de um limão, aí faz um uso do mamão no café, depois um certo período come uma goiaba, depois faz um uso de brócolis, o suco da acerola. Você pode estar usando a vitamina C dentro da sua dieta, é muito mais saboroso do que consumir uma cápsula. E a biodisponibilidade de um nutriente na comida é muito maior que em cápsula, porque quando você está consumindo uma laranja, você não está consumindo só vitamina C, elas têm outros nutrientes que, quando se somam, melhoram a biodisponibilidade dela do que a vitamina C isolada. Mas, obviamente, que se você não consegue bater essa necessidade na sua dieta, é muito interessante suplementar sim, tá? O uso da vitamina C, essa vitamina em especial, ela tem melhor efeito quando ela é fragmentada, porque o nosso metabolismo, ele tem uma capacidade de absorção pelo tempo, na hora que você vai usar. Então, se você consumir 1 grama de vitamina C, você não sintetiza. Você sintetiza numa média aí de 250 miligramas de vitamina C. Então, melhor do que consumir 1 grama é você consumir 3, 4 porções de 200, 250 miligramas. Ou, se for manipular uma vitamina C de liberação lenta, para que ela seja toda aproveitada. Nos alimentos, vou dar um exemplo para vocês de alimentos que são bastante ricos em vitamina C. Lembrando que a nossa síntese gira em torno de 250 miligramas de vitamina C por refeição. Então, 100 gramas de caju, 100 gramas de goiaba, que seria uma fruta, ela te dá essa média de 250 miligramas de vitamina C. E são frutas fáceis de consumir, principalmente a goiaba. A acerola, 100 gramas de acerola, ela te dá um potencial de 1 a 5 gramas de vitamina C. Isso vai depender se ela está in natura ou congelada. Então, um copo de suco de acerola é riquíssimo em vitamina C. A acerola praticamente não tem caloria, índice glicêmico dela é maravilhoso. Então, vamos usar esses alimentos que nós temos aqui como recurso do fortalecimento imunológico da vitamina C. Aonde estão as vitaminas C? Em todas as frutas cítricas, como limão, laranja, acerola. Nós temos na manga, no tomate, no mamão, no caju, na goiaba, no brócolis, na salsa. Se eu for suplementar de 200 miligramas até 2 gramas, dependendo da necessidade e do objetivo, lembrando que precisa estar fragmentado, tá? Outra vitamina que eu separei comprou açafrão hoje. Deixando uma observação aqui com açafrão é a cúrcuma. Às vezes pode acontecer de algum lugar falsificar, por isso que é muito bom às vezes a gente comprar num lugar que venda de boa qualidade. A gente faz um testezinho para ver se a cúrcuma não é falsificada. A cúrcuma em contato com a água quente, ou como se você fosse fazer uma papa, ela não engrossa, ela dilui. Se você fizer esse teste e ela engrossar, é porque ela pode estar misturada, tá? Então, façam esse testezinho. É só fazer o... Qual a importância do shot de limão em jejum? Eu gosto muito do shot de limão em jejum. O pessoal diz que é lenda. Inclusive, tem até gente que ironiza com isso. As pessoas usam um limão em jejum e acham que vão emagrecer. Quando nós prescrevemos ou sugerimos para uma pessoa fazer o uso de um limão em jejum, é óbvio que não é esse limão que vai te emagrecer. O que te emagrece é a contagem calórica do que você consumiu num dia todo. Mas o limão em jejum, ele tem benefícios sim, ele tem benefícios na vitamina C, que você precisa consumir todo dia, fragmentado várias vezes por dia. Então, começar o seu dia com uma vitamina antioxidante, com uma vitamina rica no controle da sua imunidade, é uma excelente opção.
O limão, ele tem, dentre as propriedades dele, uma fibra que é a pectina. Essa pectina, ela aumenta a tua saciedade. Então, ele pode, sim, colaborar a te dar mais saciedade no decorrer do dia. Por isso que a gente também sugere para as pessoas fazerem um uso de uma água com limão, não só no jejum, mas antes de um período em que ela sinta muita fome, que ela sinta vontade de comer doce. Então, porque ajuda nessa questão da pectina, da saciedade. O limão também, ele ajuda a estimular hormônios como leptina, que é o hormônio da fome, e grelina, que é o hormônio da saciedade. Então, esses são alguns benefícios do limão. Agora, ele não precisa ser em jejum, você pode consumir limão várias vezes por dia. 3 vezes por dia, vai lá, espreme um limão com água na sua refeição, antes da refeição, no meio da tarde, quando você vai sair à noite, você quer diminuir o seu consumo de água, de álcool, peça água com gás, bastante limão, bastante gelo e consuma ele com limão. Isso ajuda a diminuir o seu consumo de álcool, porque ele ajuda a te dar, ele como se ele fosse assim, ele dessensibiliza a sua vontade no álcool e no doce. Então, é interessante você fazer ele em um uso intercalado quando você for beber água. Água com limão tem inúmeros benefícios, sem falar que praticamente não tem caloria. Inclusive, ele nem é considerado como quebra de jejum. Então, vale muito a pena usar o limão, sim. Outras vitaminas que eu separei para vocês, na verdade, as vitaminas que eu separei, as mais importantes, eu já falei com vocês, e eu fiz aqui a seleção de alguns minerais também que são importantes, tá? Eu separei o zinco hoje tá em alta, inclusive o valor dele hoje para ser comprado nas farmácias subiu muito de preço, e o zinco, inclusive, ele está sendo um dos protocolos que está sendo usado nos hospitais no tratamento de Covid. As pessoas, além do tratamento que estão usando, elas estão fazendo uso de zinco como tratamento para quem já está com a doença. O zinco é um mineral muito importante para a síntese muscular. Ele é um mineral que ajuda nos processos antivirais e antibacterianos. Covid é um viral. Ele interfere na produção de hormônios, na síntese de proteína, e ele é muito importante para o sistema imune. Por quê? Porque ele age no sistema imune, principalmente nos processos de doenças respiratórias, como gripes e resfriados. Então, por isso que ele está muito sendo usado agora. Você ter uma boa ingestão de zinco vai ajudar esse pulmão a estar mais fortalecido. Onde que eu encontro zinco? O alimento que tem a maior concentração de zinco de tudo que eu pesquisei, que eu consumo diariamente, tá assim na minha vida de forma regular, é a pepita de girassol. É a pepita de girassol e a pepita de abóbora. Eu acho que vale muito a pena vocês experimentarem essas duas sementinhas. Tem gente que eu prescrevo, as pessoas até brincam, poxa, eu não sou passarinho para estar comendo essas sementinhas, mas essas sementinhas, elas praticamente não fazem alteração na sua vida. Você vai colocar uma colher de pepita de girassol no seu iogurte. Hoje mesmo eu fiz um ovo, eu coloquei. Você pode colocar ela na sua salada, no seu arroz. Ela não faz diferença, ela não tem gosto forte. Eu torro as minhas, ficam crocantes. Aonde mais que eu tenho zinco? Além dessas sementinhas, eu tenho uma alta concentração no cacau, no chocolate amargo, mas de preferência o cacau puro, 100% alcalino. Quando você compra o cacau alcalino, ele não deixa aquele residual amargo na elaboração da comida. Se você misturar no café, você vai sentir o aroma do cacau, você não vai sentir o amargo. Se você colocar num bolo, numa receita, você sente o aroma do cacau e não o amargo. E ele se dilui facilmente no líquido quando você comprar o alcalino. É um produto barato, riquíssimo em nutrientes. Você encontra o zinco na semente de linhaça, na gema do ovo, na ostra, no leite. Então, vocês veem que tem alguns alimentos aqui que estão se repetindo. Então, por exemplo, a linhaça, a pepita de girassol, ela está presente em outros vitaminas, em outros minerais. Então, quando você faz a ingestão dela, você está praticamente consumindo um polivitamínico, de forma muito mais saudável, de forma muito mais biodisponível. Alimentos ácidos pela manhã, limão, gengibre, maracujá, eles afetam o meu estômago. O que fazer?
Na verdade, o limão, ele é usado como tratamento para estômago, porque ele ajuda nesse pH do estômago. De repente, se você fizer o uso só do limão e testar para ver se de fato é ele ou se você misturou ele com algumas outras coisas. Se ele te faz mal pela manhã, mude o seu horário de consumo, tá? O gengibre, vale a pena você fazer ele misturado em frutas, em sucos ou na própria alimentação. Eu costumo consumir o gengibre em pó, porque eu acho que a concentração fica muito mais concentrada, porque eu preciso. Como escolher um bom iogurte? O melhor iogurte é aquele que vem mais puro, mais livre de condimentos. Quanto mais opções tiver nesse iogurte, mais adição de conservantes e colorantes e outras coisas. Por exemplo, um iogurte é vermelho, vem com fruta, vem com isso, vem com aquilo. Eu vi outro dia um iogurte que vem rico com chia, com linhaça, rico de várias coisas, mas quando eu fui ver um rótulo, ele é praticamente um alimento ultraprocessado, porque não adianta colocar vários nutrientes bons e colocar vários outros ruins para se somarem. E quando eles colocam a propaganda do produto na frente, eles vão colocar só os benefícios. O melhor iogurte é o integral, é o natural, porque o integral ele tem só 2 ingredientes: leite e fermento, que seria a bactéria que vai formar esse iogurte. Eu costumo ensinar os meus pacientes a fazerem seu próprio iogurte. É muito simples, é muito barato. Você vai pegar 1 litro de leite e colocar numa panela para ferver. Quando levantar a fervura, desliga o leite, pega esse leite e coloca num pote, deixa esse leite esfriar a ponto de ficar morno. Quando ficar morno, testa com o dedo. Você vai misturar um pote de iogurte integral e deixar 10 horas em temperatura ambiente tapado. Está pronto o seu iogurte. Não é nada mais do que isso. Esse iogurte que você faz em casa, natural, ele é diferente do comprado. Ele não é ácido, ele não é forte, ele é um iogurte leve e é um iogurte que você gasta R$4, porque é o que você vai gastar no litro do leite para 1 litro ou 1 quilo de iogurte. Quando o seu iogurte ele estiver acabando, separe uma porção desse iogurte para fazer a sua próxima receita. Vale muito a pena fazer esse iogurte, porque é uma boa fonte de proteína, tem pouca caloria, é rico em cálcio, você enriquece ele com sementes, com frutas, você pode colocar granola. Eu costumo consumir diariamente esse iogurte, porque é onde eu consigo usar meus grãos, minhas sementes, meu cacau, minha canela. Faço um iogurte bem vitaminado. Então, outro mineral, sim, falando do zinco, é onde que eu encontro o zinco, né, que eu falei, nas pepitas de abóbora, pepita de girassol, na gema de ovo, nas oleaginosas. Mas se eu fosse suplementar, qual seria o ideal em quantidade de zinco? A suplementação recomendada, ela vai de 30 a 50 miligramas por dia, tá? O pessoal no tratamento, eles estão usando em torno de 50 a 60 miligramas por dia do sulfato de zinco para o tratamento de Covid. Então, essa suplementação, dependendo se você já tem uma dieta rica em alimentos com zinco, de repente você vai suplementar só 30, ou de repente você nem precisa, entende? Depende muito de como está distribuído os teus nutrientes no decorrer da sua dieta. Depois, outro mineral que eu separei para vocês é o selênio, o ferro e o magnésio. Selênio também tem uma função antioxidante, ele também previne essa permanência ou a entrada do radical livre dentro do seu corpo. E eu encontro o selênio praticamente nos mesmos alimentos que eu encontro o zinco. Só que o selênio, além de todas as oleaginosas terem o selênio, a que tem a maior concentração de selênio é a castanha do Pará. 2 castanhas do Pará por dia, elas te dão a necessidade que você precisa de selênio. Aí você escolhe, ou você come 2 castanhas do Pará por dia, ou você faz o uso numa cápsula. Obviamente que sempre que se puder fazer o uso na dieta é muito melhor. Eu tenho selênio também na gema, no gergelim, no feijão, nas carnes. Todas as carnes são ricas também em selênio, então você está ingerindo selênio quando você faz uma dieta com carnes. O magnésio, ele é um mineral que ele tem mais de 400 funções no nosso corpo. A gente costuma dizer
na área de nutrição que qualquer pessoa que entre no nosso consultório, se você não souber o que prescrever para ela, prescreva magnésio, porque é muita função metabólica que ele cumpre em todos os nossos sistemas, principalmente na proteção de doenças e no sistema imunológico. Qual é a recomendação de magnésio por dia, se eu for suplementar? De 200 a 400 miligramas por dia. Lembrando que magnésio é sempre muito interessante suplementar, mesmo que você tenha uma dieta legal, tá? Alimentos que têm magnésio, os verdes escuros, como espinafre, o brócolis, o arroz integral, o abacate, a banana, o couve, o coentro, as oleaginosas, como castanha de caju. Por exemplo, 100 gramas de castanhas de caju me dá 250 miligramas de magnésio. Obviamente que eu não vou comer 100 gramas de castanhas, mas se eu consumir 20 gramas de castanha e eu consumir um arroz integral e outras coisas no decorrer do meu dia, eu consigo bater uma boa quantidade de magnésio. Sementes como a pepita de girassol, a de abóbora, o gergelim, a linhaça. Então, se vocês se derem conta, grande parte de vitaminas, principalmente nos minerais, estão nas sementes. Eu ir lá na loja, comprar um punhadinho de girassol, de abóbora, de linhaça, de gergelim, fazer um mix dessas sementinhas e comer 1 ou 2 colheres dessas sementes por dia, veja quanto nutriente eu tô colocando dentro do meu corpo, quanto que eu tô cuidando da minha saúde, e é um hábito que você precisa apenas adquirir a rotina. Muitas pessoas compram ele precisa estar na sua mesa, no lado do seu alimento, para que você adquira a rotina de consumir diariamente. Esse iogurte que eu dei a receita para vocês agora, ele pode ser feito com desnatado. Você compra o leite desnatado e faz com iogurte desnatado. Você pode comprar o leite sem lactose com iogurte sem lactose também. Então, o ferro também tem grande importância para a imunidade. O ferro nós encontramos nas vísceras, nas carnes escuras, nos vegetais escuros, desde que estejam associados com a vitamina C. Para ele sintetizar, ele precisa desse casamento vitamina C. Por exemplo, eu tô comendo brócolis, eu tô comendo feijão, eu tô comendo leguminosas, que são ricas em ferro, mas elas não vão ser absorvidas. O ferro dela não consegue chegar até o estágio final. Precisa que venha uma vitamina C junto para que transforme esse ferro em absorção. Como que eu faço isso? Muito simples, basta você espremer um limão na sua salada. Por isso que nós sugerimos usar limão na salada, limão na comida, principalmente por causa da absorção dos ferros que vêm dos alimentos, dos vegetais, que vêm dos alimentos que não são as fontes animais. Então, eu acho que essa foi o básico que eu dei para vocês sobre a imunidade, e eu queria deixar um recado para vocês o seguinte: quando se trata imunidade, estamos tratando todo um processo metabólico, não se trata nada em isolado dentro da nossa saúde. Você adquirir o autocuidado, você aprender a cuidar-se, é uma grande prova de amor e fortalecimento que você vai estar fazendo com você. Na medida que você começa a se conscientizar da importância dos nutrientes na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa longevidade, no nosso bem-estar, a sua consciência sobre o alimento, ela muda. Muitas vezes aquele alimento que você acha que você não gosta, você passa a ingeri-lo porque entende que é muito mais importante você fazer a ingestão dele do que você ter a deficiência dele. Então, cuidar-se é um ato de amor, cuidar do físico e cuidar do espiritual e do mental. Não tem como você separar um do outro, você precisa estar aliado com esses dois cuidados. A dieta, ela é o seu corpo, a sua base. Toda a sua nutrição, ela vem dos alimentos, e você é quem escolhe qual é o alimento que vai promover em você a sua vida. Como é que você quer estar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, como é que você quer estar nesse exato momento. Então, fazer uma dieta, na verdade não é dieta, é um hábito alimentar. Você tratar a sua imunidade, não é você estar fazendo
eu preciso agora consumir 3 porções coloridas por dia, eu preciso consumir semente, eu preciso comer carnes de boa qualidade. Isso é o normal que todos nós deveríamos estar consumindo, independente de imunidade, porque isso promove qualidade de vida, isso promove longevidade. Quem não gosta de ter uma vida saudável, sem efeitos colaterais, sem dores, sem fadiga, sem obesidade, sem inflamações, ou com um pior quadro ainda, que é a doença? Então, essa consciência que o cuidado começa pelo aquilo que você escolhe para colocar no seu prato, é o primeiro cuidado de amor que você faz com você. E a reeducação, ela vai sendo assim, um processo. Aos poucos, vamos experimentando, vamos mudando o nosso paladar, vamos substituindo, vamos mudando a nossa rotina, até o momento que essa rotina, ela vai fazer parte da nossa vida, você não vive mais sem ela. A mesma coisa uma pessoa que é acostumada a fazer treino físico, faz parte da rotina dela, ela não vai mais tirar esse treino físico da vida dela, e ela precisou começar do zero, ela precisou acreditar, ela precisou se motivar para se permitir esse treino físico. A alimentação é a mesma coisa, desconstrua alguns preconceitos que você tem sobre o alimento e tente construir novos conceitos de uma forma mais consciente, de uma forma assim, mais cuidadora com você, ver no alimento não só como algo para satisfazer o seu prazer, só como caloria, tô com fome, quero matar minha fome, não. Veja o alimento também como um alimento espiritual, é ele que te deixa em pé, é ele que promove a sua vida, então tenha um olhar diferente sobre a alimentação. Aí, alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem, vocês podem perguntar no meu direct ou lá no meu Instagram, Carla Karine Melo. O que mais que fizeram aqui? Então é isso, pessoal. O nosso tempo aqui tá acabando. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa com relação à imunidade. Lembrando que imunidade não é um processo isolado, separado. Ele é um todo que se junta dentro do seu quadro metabólico para melhorar toda a sua vida. Não só a imunidade das doenças, mas tudo, melhora tudo. O alimento que te promove a imunidade é o mesmo alimento que te promove outros benefícios para que você pretenda chegar dentro dos seus objetivos. Então é isso, pessoal. Um grande beijo a todos. Obrigada.